Olá a todos e a todas. Estou muito grato de estar aqui apresentando essa palestra ao segundo Congresso Brasileiro Interdisciplinar de Ciência e Tecnologia. Temos por tema, então, Tecnologias Digitais, uma abordagem interdisciplinar. O meu nome é Fernando Ícaro, sou acadêmico do quinto semestre do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza na Universidade Federal do Pampa, campus Uruguaiana. Atuo, desenvolvendo projetos de pesquisa na área das metodologias ativas, inclusão escolar. Já fui bolsista de apoio à gestão acadêmica do curso de Ciências da Natureza, colaborando com o meu orientador em pesquisas sobre evasão e dados do curso em geral. Atuo desenvolvendo cursos de formação continuada para professores da educação básica, com ênfase no ensino de ciências da natureza. E gosto muito dessa área, que trabalha tecnologia de uma maneira mais contextualizada interdisciplinarmente. Mas, afinal, o que seriam, as tecnologias digitais na área da educação? E aqui eu trago um contexto de Morin, no ano de 2018, que ele diz que os processos de aprendizagem mais profundos devem ter espaços de práticas frequentes, ou seja, aprender fazendo, aprender praticando, o aluno estar inserido no processo de ensino-aprendizagem diretamente. E de ambientes ricos em oportunidades. O novo papel do professor é o de mentor, sendo seu papel ajudar os alunos a ir além de onde conseguiriam ir sozinhos, motivando, questionando e orientando. Então aqui Morin está dizendo que é necessário ter mecanismos de aprendizagem em que o professor deixa ali de ser o centro e passa a influenciar o aluno para que ele seja autônomo nesse processo, para que ele venha aprender praticando, E as tecnologias digitais, elas estão inseridas no século XXI, nomeadas pela era digital, onde as crianças já nascem nesse contexto, tendo total domínio e facilidade na aquisição de desenvolver as práticas tecnológicas. Então, Morin, ele diz mais ou menos um contexto para a gente aplicar na prática, e eu evidencio isso, associado com as tecnologias digitais. Por que não utilizar as tecnologias na educação, a fim de que o meu aluno seja alienado com aquilo que ele gosta e, como consequência, eu tenha a aprendizagem significativa? E aqui, quando nós pensamos inicialmente em tecnologias digitais, nós nos lembramos dos recursos tradicionais, que é o computador, o celular, o tablet, o projetor, como as aulas meio que tradicionais, ocorrem muito com a utilização do projetor, com os slides ali, o quadro, a lousa, o giz, mas isso já está ficando um pouco corriqueiro e comprova-se que a aprendizagem não é tão prazerosa para os alunos e não é tão legal quando nós só utilizamos esses mesmos recursos em sala de aula. Então, o celular, o computador e o tablet, eles podem ser utilizados, é claro, que em escolas onde a vulnerabilidade socioeconômica não são afloradas, principalmente em escolas particulares que possuem mais esses recursos, onde os alunos têm uma situação financeira melhor. Mas esses recursos, eles avançam com o advento das tecnologias da informação e comunicação, que são nomeadas como TICs, e são tecnologias que oferecem múltiplas perspectivas às pessoas, facilitando o processo de assimilação de algum novo conhecimento. Então, aqueles recursos que eram tradicionais, como, por exemplo, o celular, ele passa a ser utilizado nas TICs dentro do processo educativo, onde eu vou conversar com o meu aluno, enviar um e-mail, fazer alguma troca de mensagem, atrair ele para um ambiente virtual de aprendizagem, convidar para alguma palestra. Então, deixa de ser um recurso tradicional para ser uma tecnologia da informação e da comunicação, E pensar em tecnologias digitais é impossível sem associar com as metodologias ativas. E aqui eu trago alguns exemplos da aprendizagem baseada em projetos, do design thinking, do PBL, do ensino híbrido, que é uma disciplina que integra ali etapas síncronas e assíncronas, A gamificação, que é a utilização de jogos na educação, rotação por estações, sala de aula invertida, onde o aluno vai ter total protagonismo, de convencer o professor sobre o assunto, vai assumir o papel de professor naquele momento e vão rodar esses conteúdos para que todos os grupos compreendam, é uma dinâmica bem legal. Cultura maker,
Então, as metodologias ativas, elas não são o salvamento da educação, mas elas potencializam o processo de ensino-aprendizagem. São recursos que dinamizam, né, o ensino. E como resultado positivo na aprendizagem, temos o significado de todo esse processo, que nomeamos aprendizagem significativa. E como eu falei, eu vou mencionar as tecnologias digitais, mas com uma ênfase interdisciplinar, né? E como nós podemos entender, nós temos a definição de interdisciplinaridade aqui, ó, planejamento que une as disciplinas, dá significado ao saber escolar e geralmente trabalha-se com projetos. Ou seja, eu, por exemplo, sou da área de ciências da natureza, né? Estudo ciências da natureza, estou me graduando. Ao invés de eu trabalhar definitivamente a química na escola, eu posso atrelar a química a fundamentos da biologia e convidar um outro professor para realizar esse projeto comigo, para trabalhar uma aula diferenciada comigo. Eu posso ir para o pátio da escola e convidar o professor de física para fazer uma discussão, um debate. Não precisa ter muitos recursos digitais, né? Mas eu posso atrelar ali, por exemplo, que eles tragam um celular e que leiamos ali um texto em conjunto e que cada um vai compartilhando ali, né, as suas vivências, experiências. Eu estou fazendo de modo interdisciplinar quando eu estou fazendo em conjunto com outras disciplinas, com outros professores, com outras didáticas, né? Isso tudo é interdisciplinaridade. Quando eu saio ali daquela caixinha da minha disciplina, né, daquilo que eu leciono e abro o universo escolar para novos horizontes. Temos também o que nós chamamos de pluridisciplinaridade, segmentação das disciplinas, criando especialidades. Por exemplo, na medicina, a ortopedia, a pneumologia, a cardiologia. Então, a pluridisciplinaridade ela já vai ser uma linha mais específica, né, de uma disciplina. Eu tenho ali uma área especializada e eu crio ali sub-áreas do conhecimento dentro daquela ênfase, né? Multidisciplinaridade, existência de várias disciplinas sem articulação entre elas. Justapõe as ciências, cada uma concentrando-se em seu próprio conteúdo. Ou seja, o contexto da interdisciplinaridade é totalmente oposto da multidisciplinaridade. Por quê? Se na interdisciplinaridade eu vou trabalhar junto com o professor de biologia, e eu sou professor de química, por exemplo, e nós vamos articular em conjunto as nossas práticas, a nossa metodologia, na multidisciplinaridade, eu posso até chamar ele para trabalhar comigo, mas ele vai aplicar o conteúdo dele, eu o meu, e nós não vamos fazer nenhuma correlação do que está sendo trabalhado. Né? Não vai ter nenhuma relação entre as áreas. Elas apenas vão estar unidas ali naquele momento. Transdisciplinaridade, perspectiva holística de que o conhecimento está no espírito humano, além das disciplinas, transcendendo-as. Então já é o nível maior, né, dentre essas 4 modalidades que eu trago aqui de integrações. E a transdisciplinaridade ela já integra as áreas, integra um nível mais avançado, né, com uma perspectiva mais humana, né? Ou seja, é bem mais superior do que a multidisciplinaridade, por exemplo. E aqui eu trago um exemplo, né, como eu mencionei antes, eu sou da área de ciências da natureza, e ao invés de eu praticar a disciplinaridade, em uma aula de química, por exemplo, eu posso formar um projeto interdisciplinar. Então, nós estamos em tempos de ensino remoto, onde os professores têm muita dificuldade em manusear as tecnologias digitais, né, em promover as metodologias ativas, mas isso já está evoluindo, né, com o advento da pandemia. E nós podemos formular, por exemplo, uma feira de ciências virtual. Né? Inclusive, uma colega minha, ela fez um projeto de pesquisa, né, e ela deu uma ideia de fazer na escola a Feira da Diversidade Vegetal. E como é que ela imaginou isso? Os alunos iriam ficar responsáveis por cada configuração, né, das subdivisões da botânica, e nós iríamos depois receber esses textos, eles iriam socializar entre eles, gravar vídeos, postar na página da escola, né, e todos iriam discutir aquele em conjunto, teriam tempo. É uma maneira que ela adequou, né, de acordo com a necessidade, para promover uma feira da diversidade vegetal, né? As ciências humanas, né, uma área tão generalista. Por que não integrar um ensino da sociologia com da filosofia? Por que não integrar a história com ciência? Né? Esses dias, por exemplo, eu estava trabalhando o conteúdo de astronomia, né, no ensino fundamental, e um aluno perguntou sobre alquimia, e teve que ter uma relação ali naquela reunião sobre a química, né, com o aparato do contexto histórico.
Então, quando a gente pensa em interdisciplinaridade, é a integração das áreas e efetivar na prática essa relação entre elas, né? Estabelecer ali a característica da uma, a perspectiva da outra, né? Os contrapontos, e isso gera debate entre os alunos, isso gera discussões, né? Eles ficam animados de fato com essa dinâmica, é muito legal de se trabalhar e o resultado é bem melhor do que uma aula totalmente expositiva. Aqui eu trago um exemplo, né, de uma tecnologia educacional que é a realidade aumentada, né, onde é feita uma projeção 3D, né, de algo assim que estava intrínseco para o aluno naquele momento. Então aqui eu trago um exemplo do ensino de química, no início, né, do ensino de química trabalhado os modelos atômicos, né, os elétrons, prótons, nêutrons. E isso acaba sendo muito difícil para o aluno porque são partículas que não são visíveis a olho nu e nem a nível de microscópios comuns. Então, eu posso pegar ali, por exemplo, e colocar o QR Code contendo ali a configuração de átomos diferentes. O aluno vai apontar o celular, a câmera, né, o aplicativo, para esse QR Code, que o mesmo vai fazer a leitura desse código e vai projetar a imagem daquele átomo, né, como vocês podem ver ali. Essa imagem está um pouco distorcida, mas daria para ver os elétrons circulando ao redor do núcleo, né, o símbolo do átomo. Então, isso atrai o aluno para aprender química. Ao invés de eu apenas colocar no quadro, o hidrogênio tem um próton, um nêutron, um elétron. Não. Eu prefiro colocar uma dinâmica como essa, que eu vou atrair. Eu posso formar um jogo, né? Fazer perguntas e respostas, quiz. Então, a dinâmica vai sendo muito mais interativa nesse processo de ensino-aprendizagem. Outra tecnologia digital que eu trago aqui para vocês seria o uso da realidade aumentada no ensino de geografia, né, com o aplicativo Landscaper. Eu pego ali a folha A4, desenho com um piloto preto, né, a projeção do meu relevo, né, as altitudes direitinho, vou projetando ali no papel, depois eu aponto a câmera e ele ali vai transgredir, né, aquele desenho no formato tridimensional 3D em realidade aumentada. O aluno vai entender, vai querer ficar curioso para fazer outros desenhos, né, dá para fazer muitas discussões, excelente recurso, né, e dá para adaptar até mesmo para outras áreas esse aplicativo. E agora eu gostaria de falar um pouquinho com vocês, né, sobre a importância dos espaços não formais para o ensino de ciências. Já que nós estamos nessa abordagem interdisciplinar, nós podemos falar sobre todas as áreas, correlatar entre elas, e isso é muito legal nesse tipo de discussão, a gente atrelar várias áreas do conhecimento em prol, né, da educação, efetivamente. Então, os espaços não formais, eles são muito utilizados, né, atualmente para poder atrair o meu aluno para o conteúdo, para poder fazer um passeio campo, alguma atividade assim mais diferenciada. Então, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, né, 9394/96, ela considera o ambiente escolar e todos os seus compartimentos como espaço formal. Deste modo, podemos concluir que os demais ambientes constituem os espaços não formais de educação. Então, o espaço formal pode ser um ambiente escolar e o espaço não formal pode ser, por exemplo, uma praça, né, em que eu levo o meu aluno para trabalhar alguma atividade ou algum conteúdo. Para Oliveira e Gaston, no ano de 2009, a educação não formal ainda está em criação, não possuindo uma identidade acabada. E por ser uma área diversa, possibilita a colaboração de diversas áreas e a contribuição de distintos contextos culturais, né? Então, é uma área que ainda está em construção, né? Muitos estudos estão favorecendo o seu desenvolvimento, e é uma área que não pode ser restrita, né? E aqui Jacobucci, né, no ano de 2008, ele diferencia os espaços não formais em instituições e não instituições, como, por exemplo, instituições, espaços regulamentados que possuem responsáveis pelas atividades executadas, museus, centros de ciências, parques ecológicos, zoológicos, planetários, institutos de pesquisa, aquários e jardim botânicos, né? Ou seja, são instituições ali credenciadas, registradas, a maior parte ali públicas, né? Mas tem uma regulamentação maior. E as não instituições,
ambientes naturais ou urbanos que não dispõem de estruturação institucional, mas onde é possível adotar práticas educativas, como teatros, parques, casas, ruas, praças, terrenos, cinema, praia, rios, campos de futebol e etc. Então, aqui, Pivelli e Kawasaki, né, no ano de 2005, eles iniciam contextualizando, né, o ensino de ciências e a sua importância com os educandos para o resultado da aprendizagem significativa e a construção de novos saberes, potencializando principalmente os espaços não formais. Alertam que é necessário ter cautela para não escolarizar estes ambientes, uma vez que possuem o objetivo de despertar curiosidade, possibilitar inquietações e dúvidas, não apenas dar respostas às questões que são colocadas pelo ensino formal. Então, quando ele diz aqui que não podemos escolarizar esses ambientes, é porque não pode ser sempre uma atividade, né, no mesmo lugar, né, na mesma região. Eu preciso saber mediar essa situação para que aquele ambiente não deixe de ser atraente para o meu aluno, né, precisa despertar uma curiosidade para com ele em relação ao que eu vou trabalhar, a dinâmica que vai ocorrer, né? Então, não escolarizar esse ambiente, mas utilizá-lo como uma atividade prática diferenciada. E aqui eu trago as contribuições dos espaços não formais para o ensino de ciências. Então, como eu mencionei na introdução, interdisciplinaridade, né? Eu promovo a contextualização através dos espaços não formais, né? Basicamente sem precisar de um texto, porque o próprio ambiente em si já vai me trazer subsídios para contextualizar, né, a região, a fauna, a flora. Por exemplo, o teatro, né, a obra já vai me trazer ali uma moral da história, né, tem todo um aparato que gira em torno. A formação de agentes sociais mais críticos, né, o meu aluno praticando, como o Moran falou lá no início, ele aprende melhor, ele aprende com mais clareza, né, e ele se torna mais crítico, porque ele está efetivando a educação no âmbito social. A valorização das especificidades locais, ou seja, no Rio Grande do Sul, por exemplo, ali na cidade de Uruguaiana, pertencente ao bioma Pampa, né? Então, você levar o aluno para uma praça e trabalhar ele ali com aquela fauna, com aquela flora, com os animais que se encontram naquela região. O bioma Pampa, por exemplo, tem uma vegetação mais rasteira, mais nativa, né? Ali com tamanhos mais medianos. Então, quando eu levo o meu aluno para um ambiente desse, mais regional, eu estou valorizando a especificidade local e ele está conhecendo, né, o ambiente dele, onde ele mora, né, de uma forma mais aprofundada, valorizando o contexto social dos educandos. E aqui eu trago um exemplo de um professor, né, da cidade de Santo Antônio, que ele dá uma aula nesse cemitério para poder explicar a desigualdade social. O professor Antônio Alves de Almeida explica que o cemitério municipal de Santo Antônio, em Vitória, é referenciado por ele como Cidade dos Mortos e foi dividido em 6 partes. A divisão mostra as desigualdades e preconceitos presentes na Cidade dos Vivos. Ou seja, ele utiliza ali um ambiente que é muito assustador pelos alunos até então, evitam, né? Não é um ambiente muito aconchegante, mas ele trabalha ali a desigualdade social através das tumbas, né? Muito interessante a metodologia dele. Aqui eu também tenho o roteiro da Trilha do Sagrado, né, na cidade de Curitiba, redescobrindo o Centro Histórico de Curitiba, e esse roteiro busca acabar com a intolerância religiosa, né, um projeto que vem ali da Secretaria Municipal de Educação e pretende mostrar todas as vertentes religiosas presentes na cidade. O percurso na Trilha do Sagrado permite o aprendizado sobre os espaços urbanos com ênfase na diversidade religiosa da cidade. A Trilha do Sagrado revela a arquitetura religiosa, a história da chegada dos imigrantes e a diversidade no espaço urbano. E a caminhada tem 1,2 km ali, né? É uma caminhada boa até, com duração de 2 horas. O projeto Trilhas Urbanas propicia visitas a pontos históricos de Fortaleza. Né? Então, a professora ali levou os alunos, né, a pontos históricos da cidade, contextualizou, né,
É um monumento ali que parece ser um leão, né? Ali tem uma construção como se fosse um castelo, e ela contextualiza com eles esses ambientes. Eu acredito que é muito melhor do que dar uma aula tradicional, né? Atrai muito mais para o contexto da área da educação que a gente quer trabalhar. E dentro desse contexto das tecnologias digitais, da interdisciplinaridade, da importância de eu levar meu aluno para além da sala de aula, vamos falar um pouquinho sobre o QR Code, que é uma nova tendência, né, que está surgindo. Nova tendência que eu digo porque ele vem se intensificando a partir de agora, né? Por exemplo, na pandemia ocorreram muitas lives de cantores, apresentações científico-culturais, e o QR Code foi utilizado para poder receber as doações, né? Bastava apontar ali a câmera do celular, que já redirecionava para poder fazer uma doação, um Pix, um pagamento, para aquela determinada instituição ou pessoa que estava promovendo aquela reunião. Mas o QR Code ele já é de uma criação antiga, né, e vem se evoluindo ao longo do tempo. Então, o que eu vou propor aqui para vocês é a organização de uma trilha urbana com o uso do QR Code. Vamos lá? Então, o QR Code é um código de resposta rápida, né? E esse é o nome completo do QR Code, Quick Response Code. Embora esteja sendo mais notado e adotado, né, atualmente, ele já tem 25 anos. Foi criado em 1994 pela Dance Wave, uma empresa do grupo Toyota no Japão, como uma evolução do código de barras. Ou seja, é um código de barras, né, com esse formato quadrado, né? E eu aponto a câmera e ele tem uma resposta rápida, né? É superior ao código de barras porque ele armazena mais informações, né? Possui maior capacidade de agregar um conteúdo para ficar escondido ali naquele código. Então, o primeiro passo para mim organizar uma trilha urbana, né, seria estudar o local que eu vou trabalhar. E aqui eu vou, como a nossa visão aqui é mais interdisciplinar, eu vou falar um pouquinho sobre botânica, né? Nós vamos trabalhar essa trilha urbana com ênfase na botânica, efetivamente. Então, eu posso analisar, por exemplo, uma praça, né, que tenha próxima à escola, que tem ali diversas espécies arbóreas interessantes, e eu vou demarcar essas espécies, né? Eu vou ver, de fato, qual é o nome científico daquela árvore, qual família ela pertence. E aqui eu trago um exemplo, né, daquela praça lá de Uruguaiana, como eu mencionei, e se chama Parque Dom Pedro II, né? E o professor Ailton, que é o meu orientador da graduação, das pesquisas, dos projetos que eu faço, ele recebeu, né, uma placa, né, da floricultura em parceria, contendo essa numeração das árvores desse Parque Dom Pedrito lá na cidade de Uruguaiana. Então ele demarcou ali as árvores, né? Como a gente pode ver, vai do número 1 ao 25, e tem toda a divisão certinha ali do parque ou da praça, como vocês preferirem, para a gente entender onde a gente vai, como é que a gente vai organizar essa trilha. Então, eu estudei o local, vi que ele é propício para realizar essa trilha urbana, separei ali as árvores, porque no meu caso eu vou tratar sobre botânica, né, que é uma área que eu posso trabalhar de modo interdisciplinar. Então, está aqui demarcado, certinho. Eu vou para o próximo passo. Não precisa também você ter essa planta, basta você pesquisar a fundo, né, a árvore que está ali plantada de fato. Geralmente algumas têm até uma plaquinha anexada, né? E aqui, como eu mencionei, as plantas vão do número 1 ao 25, as árvores, e aqui nós separamos elas numericamente entre número, família, a espécie, o nome vulgar, né, que é o nome que a gente conhece popularmente. Então, por exemplo, a tipuana tipo, né, é da família das fabáceas. Tem por nome vulgar também tipuana, né? E ela é da origem da América do Sul. Então, eu organizei essa tabela, numerei as árvores, numerei a família, a espécie, o nome vulgar, a origem. Tá tudo bem organizado, né? Com as árvores separadas. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar textos em primeira pessoa dessas árvores. Então, aqui, como eu mencionei, a primeira árvore, que é a árvore tipuana, observe esse texto. Olá, muito prazer, sou a tipuana tipo.
Pois já vou avisando, árvore também tem nome, sobrenome, família e algumas muitos apelidos. Sou natural da Bolívia e do norte da Argentina. E não sei se você sabe, mas pertenço a uma das maiores famílias botânicas, as fabáceas. Sabia que sou parente do amendoim e do feijão? Mas sou uma árvore. Posso chegar a 40 metros de altura. Sou semidecídua, isso, semidecídua, pois perco parte das folhas no inverno. E a partir de setembro produzo flores lindas, amarelas e perfumadas que se reúnem em cachos. E meus frutos são lindos, do tipo sâmara. O que são sâmaras? São frutos alados, com uma ou no máximo três sementes que se dispersam pelo vento, pois possuem uma espécie de asinha. São lindos. É isso. Aproveitem, divulguem nosso projeto e não deixem de visitar o IP Rosa logo à frente. Então, eu peguei a árvore, né, daquela praça, investiguei que família ela pertence, qual é o nome dela, e fiz um texto onde ela se apresenta. Né? Observe que o texto está em primeira pessoa. Muito prazer, sou a tipuana, sou natural da Bolívia, sou semidecídua, perco parte das folhas, né? Meus frutos são perfumados, se reúnem em cachos. Ou seja, ela está se apresentando. E vocês vão ver mais à frente o que a gente vai fazer com esse texto. O ideal é que faça, né, com todos esse texto, por exemplo, de maneiras diferentes, né, desde que sejam de primeira pessoa, para todas as árvores do local onde você vai trabalhar. E observe aqui que esse texto contém, deixa eu ver aqui, sabia que sou parente do amendoim e do feijão, posso chegar a 40 metros de altura, perco parte das folhas no inverno, falei também sobre os frutos já, sâmaras, o aluno vai aprender o que é sâmara de uma forma mais clara, né? Sem precisar que eu trabalhe isso de uma forma totalmente teórica. E observe afinal, é isso, aproveitem, divulguem nosso projeto e não deixem de visitar o IP Rosa logo à frente. Ou seja, ela convida, né, o aluno para assistir à apresentação da árvore seguinte. Isso é importante que esteja em todos os textos, né? Então, se a minha árvore número 1 é a tipuana, a 2 é a pitangueira, não deixem de visitar a pitangueira, aproveitem, divulguem o projeto, né, retornem outras vezes. É importante que eu tenha uma metodologia bem clara e bem acessível, como se eu realmente fosse a árvore e estivesse falando com o aluno. O que precisa ter nesse texto da árvore, né? Características morfológicas, né, que abordam o habitat da árvore, a região de onde ela veio, a altura que ela pode chegar, as características das folhas, flores, frutos, sementes, se ela tem uso ornamental ou medicinal. E depois que a gente produz esse texto, né, a gente vai utilizar muito a plataforma do Google Drive, né? Porque nós vamos salvar esse texto e converter esse texto em QR Code, né? E eu vou ensinar para vocês esse processo. Uma outra coisa que a gente também vai fazer é utilizar a plataforma Vucaru para gravar, né, esse nosso texto, e aí nós já vamos ter uma dinâmica melhor ainda, porque nós vamos atingir, por exemplo, um aluno surdo, né, que pode ler esse texto, e um aluno cego que não pode ler, ele vai ouvir. Né? Então, por isso que eu digo que o nosso projeto é interdisciplinar, porque ele também promove a inclusão. Né? Olha que legal essa dinâmica. Então, agora, eu já vou para a parte prática, né, da nossa aula, da nossa palestra, onde eu vou pegar aqui, por exemplo, o texto da tipuana, né, aqui no meu Google Docs, onde eu desenvolvi o texto, e aqui eu coloco, né, mais observações, com que a árvore precisa falar com o aluno, né. Eu clico aqui em compartilhar, copiar link, e aqui você vai configurar conforme a necessidade. Por exemplo, aqui está, qualquer pessoa na internet com esse link pode editar. Não, eu quero que qualquer pessoa possa ver. Então, eu vou clicar aqui como leitor, né? Copiar link,
E eu vou lá para a plataforma Generator, né? Então vocês podem colocar aí no Google QR Code Generator, vai aparecer para vocês essa plataforma. Eu clico aqui em URL, né, que eu já copiei o link lá do meu texto da árvore no Google Drive, Ctrl V. Aqui, quando eu dou um Ctrl V, ele gerou um QR Code para mim, né, que contém esse link, né, que agora foi transposto para um QR Code. E quando o aluno apontar a câmera nele, né, do celular para esse QR Code, ele vai conseguir identificar o texto da minha árvore, né? Que legal. Aqui eu posso formatar esse QR Code, por exemplo, colocar um designer, né? Scan Me. Ó, eu posso mudar aqui a forma que ele está projetado. A moldura. Não sei se travou a conexão, mas a gente coloca novamente. Deixa eu atualizar. Então, aqui eu vou pular, né, dessa parte do texto e já vou direto com vocês enquanto carrega aqui. Ó, carregou. Eu vou clicar em Download JPG. E aí muitas pessoas perguntam, né, sobre... Ele já vai baixar imediatamente, né, para a pasta do download do meu computador. Muitas pessoas perguntam qual é a duração desse QR Code. Então, se você copiar ele daqui, da forma que ele está, tirar um print, cortar, né, e utilizar, ele vai ter uma duração de 14 dias. Mas se você baixar, ele vai ter duração, né, enquanto você manter o arquivo sobre a sua responsabilidade. Então, eu posso muito bem tomar posse desse QR Code do momento que eu fiz download para uma atividade perpétua, né, que eu quero que tenha uma duração mais longa. Nesse caso, como nós vamos trabalhar com árvores, né, o ideal é que ele tenha essa durabilidade bem maior, né? Então, aqui já baixei o meu QR Code de texto, né? Cliquei ali em Download, ele coloca assim, ó, seu QR Code está sendo criado. Não atualize, eu fecho essa aba, né? Então, eu aguardo até que ele seja feito. Ó, aqui já fez o download, ó. Conseguem ver aqui no meu computador, Frame 6. Se eu abrir, vai aparecer, né, o meu QR Code que foi baixado. Perfeito, tá salvo direitinho. Então, o QR Code do meu texto da árvore, né, tá perfeito, tá salvo. Eu vou agora para o meu áudio, né, que é na plataforma Vucaru. Também já deixei aqui aberto para facilitar. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o texto da nossa árvore. Eu vou colocar aqui o meu computador em duas guias. Para quem não sabe, é só vocês clicarem no botão Iniciar, né, que tem esse símbolo do Windows, e clicar com a seta, né, para a direita. Eu vou ajustar para ficar com uma proporção ideal. E vou... Aqui a página inicial do Vucaru. Eu clico aqui nesse microfone e começo a narrar meu texto de uma forma bem lúdica, né? Aqui acho que deu uma travadinha no aplicativo. Pronto, começou a gravar. Olá, muito prazer. Sou a tipo Ana. Tipo Ana tipo. Pois já vou avisando. Como vocês já sabem todo o texto, né? Eu não vou ler ele todo. É só apenas uma demonstração para vocês. Então, eu já narrei aqui todo o meu texto com uma entonação boa, né? Como se eu realmente estivesse falando com o aluno e ele sinta, né? Como se fosse a árvore falando com ele. Clico aqui nesse quadrado novamente. E agora eu vou em salvar e compartilhar. E aqui eu não preciso fazer aquele esquema de copiar o link aqui e lá na plataforma geradora do QR Code, que é o Generator,
né, dar um Ctrl V, colar esse link para gerar um QR Code. Vai dar certo? Vai tranquilamente. Mas eu gerei o meu áudio e do momento que eu clico em salvar e compartilhar, eu já posso clicar aqui em QR Code. E vou salvar esse QR Code, né, de áudio, que ele já vai ter a minha narração ali salva, né? Agora eu já tenho meus 2 QR Codes prontos, vou retornar aqui para a apresentação com vocês, né? E o que eu vou propor para vocês? Vocês vão criar, né? Escolha uma árvore para quem ainda não pode aplicar esse projeto, né, de forma presencial, a escola ainda não está funcionando. Escolham uma árvore que vocês tenham simpatia por ela, né, para poder fazer a atividade. E desenvolvam, né, um texto lúdico, né, como se essa árvore estivesse se apresentando, né, faça os QR Codes dela de texto, de áudio, para que você vá treinando essa dinâmica, né, e guarde as informações que eu passei aqui. Deu uma travadinha na conexão, mas eu vou permanecer aqui em tela diminuída para não poder correr o tempo. Então, a ideia de nós termos feito esse QR Code é que nós vamos confeccionar uma placa, né, que posteriormente será impressa e anexada à árvore, né? Pode ser colada nessa árvore com alguma estratégia que não venha a sair e fica ali perpetuamente, para que depois eu possa fazer uma aula passeio com o meu aluno, né, e ele possa identificar esses QR Codes, apontar e ler esse texto, né? Então, aqui eu trago o exemplo da árvore que eu fiz o texto, que é a árvore tipo Ana. Deixa eu ver se agora já apresenta em tela cheia. Aqui. E observe como é que é essa placa. Apresenta o número da árvore, né? O nome dela, o nome científico. Aqui eu tenho um QR Code de texto apenas, vocês podem fazer um vídeo, né? Eu ensinei 2 metodologias, que é o de texto e de áudio, mas vocês podem inovar em outras, né? A logo das instituições parceiras, aqui eu coloquei a minha universidade, Unipampa, por exemplo. Família da árvore, origem e as características morfológicas básicas, né? Então, aqui eu coloquei a floração, que ocorre entre os meses de setembro a dezembro, que ela tem uso ornamental, indicada para a arborização urbana. Aqui eu deixo um coringa, né, para vocês se basearem para fazer essa atividade. E depois ela fica anexada na árvore, fica uma coisa muito legal de se trabalhar, né? Fica uma atividade muito prazerosa de se levar os alunos para fazer uma conversa e eles ali vão passando em cada árvore, né? A gente pode ajudar eles a contextualizar também. E eu vou apresentar agora como uma guia. Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui salvo. Um áudio, né, sobre a árvore tipo Ana que não foi feito por mim, foi feito pela Renata, esposa do meu orientador, professor Ailton. E vocês vão ver como é que ela contextualiza esse texto e fica bem bonito, né? Que depois entrou na placa. Além disso, vocês já aprenderam aqui a gerar os QR Codes, né? Vocês podem utilizar esses fundamentos, né, agora que vocês sabem gerar, para aplicar nas áreas de conhecimento de vocês. Eu dei o exemplo da botânica, mas, por exemplo, o professor Gabriel Ferraz, que é um professor de história, ele utilizou, né, o QR Code da forma que eu ensinei para poder fazer um roteiro sobre Egito Antigo, né? Então, ele aplicou na disciplina dele. Bem legal. Não sei se o áudio está carregando, mas a princípio era isso que eu queria trazer para vocês, comentar um pouquinho sobre as tecnologias, ensinar a fazer, né, os QR Codes, para que vocês produzam jogos matemáticos, jogos de história, né, fazer um quiz ali de perguntas e respostas, onde quem encontrar, por exemplo, na escola, no pátio, o maior número de respostas apontando a câmera vai ganhar ali uma pontuação maior, por exemplo, né? Eu já posso trazer para vários tipos de metodologias. E aqui eu trago, né, o resultado de um curso que eu ministrei com o professor Ailton, né, para professores da educação básica.
Olha o resultado das placas, né, como ficam lindas. Não sei se vai carregar porque a conexão está lenta, mas assim, fica um material lindo. Ó, essa professora, por exemplo, a Dara Druck, uma professora do Rio Grande do Sul, né? E ela fez a placa dela com a árvore número 2, que é o ipê rosa. Nessa mesma planilha que eu fiz para vocês, utilizando o exemplo do Parcão, né, que é o Parque Dom Pedro II, na cidade de Uruguaiana. E ela aprendeu a manipular o QR Code e aplicou, né, na escola dela, fez a oficina que eu ministrei, ela replicou lá, e ela fez um jogo de matemática utilizando o QR Code com os alunos dela, né, separou ali o conteúdo de equação do segundo grau, né, formulou questões, eles tinham que apontar e responder no maior tempo possível, né, aquela equação que aparecia através do QR Code. Então, eu espero que vocês inovem nessa metodologia que eu passei, utilizem as tecnologias digitais, a realidade aumentada, façam trilhas urbanas, utilizem os espaços não formais para a educação ser significativa. Sou muito grato, né, de fazer parte dessa palestra, o segundo Congresso Brasileiro Interdisciplinar de Ciência e Tecnologia. É muito gratificante, né, para a gente que visa oferecer uma educação de qualidade para os nossos alunos, né, que visa ser um excelente profissional. Então, agradeço a todos e vou ficar muito feliz se vocês aplicarem na prática, né, o meu projeto, né, a minha... Eu digo que eu já estou ficando especialista, né, nessa questão do QR Code, de tanto que eu gosto de trabalhar. Então, aqui estão as referências que eu utilizei, né, Moran, Andron, né, que fala sobre a história do QR Code, e o Wellington Júnior Jorge, que trata do livro das metodologias ativas. Agradeço a minha participação, muito obrigado. E o meu e-mail para contato é icaro729@gmail.com. Muito obrigado e atenciosamente.